Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte ao candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se rebaixaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Até aqui, irmãos. Em seguida nós iremos considerar até o versículo 31 no momento da exposição. Oremos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos reunidos aqui para adorar o Senhor. Gratos por todos os benefícios que o Senhor nos concede. Ilumina nossa mente e o nosso coração para compreender as palavras do Senhor que acabamos de ler. Concede-nos a tua graça, ó Deus, e não apenas compreender, mas tirar dela ensino e proveito para a nossa vida em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, o rei Belsazar na verdade, neto de Nabucodonosor. Ele é filho de um rei chamado Nabonido. Nabonido era o pai de Belsazar e era filho de Nabonido, era filho de Nabucodonosor. Aqui fazia aproximadamente 2 anos que Nabucodonosor tinha morrido, tinha falecido, e o seu filho já estava de fato permanente no trono da Babilônia. E a gente sabe disso porque quando a gente lê a história, um pouco de história, a gente pesquisa o contexto histórico, há um texto que a arqueologia encontrou, onde tem uma inscrição no templo, em que o filho de Nabucodonosor escreveu as seguintes palavras. Ele diz assim: não peque eu, Nabonido, rei da Babilônia, contra ti, e que a reverência por ti habite no coração de Belsazar, meu filho primogênito e predileto. Quando a gente estuda a história antiga, a gente não encontra Belsazar como rei, mas encontra a história de
o seu pai Nabonido. Por quê? Tudo indica que, ou conta-se os intérpretes, os comentaristas, que o Nabonido ele vivia viajando, conhecendo o seu império, administrando o seu império. E o seu filho ficava na Babilônia, responsável em governar a capital do império. E ele era um jovem que tinha tudo em suas mãos, né? Que tinha tudo em seu poder. Ele era o segundo mais importante do reino, que ele era o vice-regente. Ele não era o rei principal, mas ele era o filho do rei e que ficava governando no palácio enquanto seu pai viajava pelo seu império. E o que é que esse jovem fazia da sua vida lá naquele império? O texto logo no início vai dizer o que é que ele fazia, né? Ele dava banquetes. Ele dava banquetes, ele fazia banquetes. O versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete. Como era esse banquete? Ele chamou 1000 dos seus grandes, então ele chamava os nobres, os ricos do seu reino, e deu esse grande banquete na presença deles, e ele bebeu vinho na presença dos 1000. Então era um banquete regado a muita bebida, não só muita bebida, mas também regado a orgias. A gente vê que na presença deles não bebia apenas ele, mas bebiam mulheres e concubinas. Veja aí o que o texto vai dizer. Enquanto Belsazar bebia e apreciava, saboreava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo, que estava em Jerusalém, para beber neles, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres, várias mulheres, e concubinas. Então ele estava bebendo, e quando ele já estava embriagado, apreciando o vinho, já bêbado, ele mandou buscar os utensílios do templo, da casa do Senhor, que Nabucodonosor, seu pai, porque o pai era como se fosse o patriarca, né? Seu pai Nabucodonosor, né? Por exemplo, diz que Davi é filho de Abraão, Jesus é filho de Abraão, Jesus é filho de Davi. Então, gerações posteriores, né? Então, o pai era como se fosse a casa, o patriarca, né? Então, nós temos aqui que ele estava bebendo, já estava bêbado, e mandou buscar os utensílios do templo para profanar aquilo que era sagrado, aquilo que era consagrado aos deuses, em especial aqui ao Deus de Israel. Os utensílios de ouro foram feitos para o serviço a Deus, e ele mandou trazer para a sua bebedice, para o seu banquete, né? Algo que foi consagrado ao Senhor, ele estava agora bebendo e usufruindo com as mulheres ali naquela situação de banquete, né? Aí o versículo 3 diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Concubinas são servas, as escravas, as empregadas. Poderia ser escravas em todos os sentidos que você imaginar, né? Beberam vinho e fizeram o quê? Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra.
Então eles estavam festejando os deuses no seu banquete, na sua bebedice, na sua orgia, porque aqui, quando a gente vê ao longo das culturas, eles tiravam a roupa, e esses banquetes realmente terminavam em muita imoralidade e prostituição. Era uma festa regada a muita bebida, e ele se encontrava alegre, zombando dos deuses e adorando, zombando do Deus de Israel e adorando os seus deuses, cantando louvores aos seus deuses, aos seus ídolos. Só que acontece algo interessante, irmão, a partir do versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, no relevo, né? Essa caidura aqui dá a ideia era uma parede especial. Tem aquelas casas que hoje em dia tem uma parede que ela é mais chique do que as outras na sala, né? Onde se bota lá uma luminária, uma iluminação. Veja, aqui a gente coloca, tem uma iluminação aqui diferente, né? Essa iluminação vermelhinha. Então é muito comum nas casas chiques ter uma parede especial, onde se coloca uma luminária especial, e aqui tinha uma parede que ela tinha uma caidura como se fosse um relevo, e tinha alguns candeeiros lá. Era como se fosse a parede principal daquele palácio. Normalmente essa parede é de gesso, né? Uma parede de gesso em 3D. Nas casas de hoje, nas casas chiques de hoje. Naquela época era uma parede com um relevo baixo, e lá estavam as escrituras, os desenhos das façanhas dos deuses, das façanhas dos reis. Eles tinham o hábito de desenhar na parede um mural com as vitórias dos reis, as vitórias dos deuses, as façanhas. Às vezes as pessoas colocam um retrato de família, né? Das gerações da família. Se era um herói de guerra, de repente coloca a desenho, um quadro, uma foto com o patriarca daquela casa, contando a história, ou lembrando aquela história. Há casais que colocam foto de casamento, há pessoas que colocam foto dos filhos, quando eles nasceram, né? E ali conta um pouco daquela história, né? Exatamente nessa parede principal apareceu uma mão escrevendo. Uma mão escrevendo. E o rei, vendo aquela mão escrevendo diante daquela parede iluminada, na parede principal do palácio real, o rei via os dedos que estavam escrevendo. E aí, o que é que aconteceu no versículo 6? Diz: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se rebaixaram. Irmãos, aqui é uma expressão de que o rei ficou. Era um momento de festa, era um momento de alegria. No mesmo instante, uma mão apareceu escrevendo na parede, e ele ficou desanimado. Os seus ombros rebaixaram-se, os seus lombos rebaixaram, como se ele ficasse caído, o seu semblante. E ele ficou espantado e com medo, assombrado. E aquele momento de alegria logo se transformou em medo e se transformou em tristeza. Os seus joelhos também batiam um no outro. Veja aí o que o versículo diz: e os seus joelhos batiam um no outro. Ele começou a ficar assombrado, com medo. Como eu estou numa festa, me divertindo,
bêbado já, e de repente aparece uma mão escrevendo na parede principal da minha casa. O que é que aconteceria com os irmãos? Imagina a cena, imagina a situação. Uma mão, do nada, uma mão escrevendo na parede. Ou estou bêbado, vendo alucinação, vendo coisa, ou estou doido, né? O que é que essa mão está fazendo aí, escrevendo aí? Imediatamente o seu rosto ficou com medo naquela festa. E o versículo 7 diz que o rei ordenou em alta voz, então ele deu um grito. Aquele momento de alegria, no momento se transformou em um alvoroço. Ele deu um grito: rápido, venham aqui, entrem, chamem os encantadores, os caldeus, chamem os feiticeiros, chamem os sábios, chamem os conselheiros, chamem alguém para explicar o que é isto, né? E aí o versículo 7 diz: falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar e me dizer a sua interpretação, será vestido de púrpura. A roupa púrpura era uma roupa real, né? Como uma capa de um rei. Será vestido com vestes reais e trará na cadeia uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Eu acho interessante que quando as pessoas querem ostentar hoje em dia, eles usam um medalhão, né, de ouro, um colar com medalhão de ouro, às vezes com o símbolo do dinheiro, né, a cifra do dinheiro, né. Aquele medalhão de ouro é uma forma de ostentar. Aqui esse medalhão de ouro, aqui descrito como cadeia, uma cadeia de ouro ao pescoço, era exatamente um colar de ouro. E ele diz que ele seria o quê? Seria o terceiro no meu reino, a terceira pessoa mais importante do reino. Ele receberia uma roupa da casa real, vestido de púrpura, e um medalhão como se fosse o terceiro mais importante. Então os reis, eles tinham pelo menos 3 coisas que declaravam eles importantes, ou 3 ou 4: a coroa, né, do rei, o anel do rei, ou cedro, para carimbar os documentos, que é chamado de sinete, ou um colar, para mostrar que eles eram importantes. Então, esse filho de Nabonido era o segundo maioral do reino. O seu pai era o primeiro, ele era o segundo. Ele dá a condição de honra maior que ele poderia dar, seria colocar alguém como o terceiro do seu reino. Seu pai era o primeiro, ele era o segundo. Então a máxima honraria que ele poderia dar seria colocar alguém como o terceiro no seu reino. Se ele fosse o primeiro, como Faraó deu esse estado de honra ao segundo maior do seu reino, só estava acima dele Faraó, ele poderia dar a segunda posição do seu reino. Se ele fosse igual Nabucodonosor, né, ele poderia dar o segundo cargo no seu reino, mas ele era o segundo, então ele oferece o terceiro lugar no seu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Os sábios entraram ali e não conseguiram interpretar, dizer o significado daquilo que estava escrito naquela parede. Com isso, o que aconteceu? O versículo 9: se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, ficou ainda mais abatido,
e os seus grandes estavam sobressaltados. Tanto ele como os seus convidados ficaram perplexos, confusos, amedrontados, querendo saber o que era aquilo que estava escrito naquela parede. E aí acontece que a rainha, o versículo 10 diz, a rainha mãe, que provavelmente fosse a esposa, alguns intérpretes dizem que pode ter sido a esposa de Nabucodonosor, a viúva, a rainha mãe, a avó de Belsazar, ou a mãe de Belsazar, filha de Nabucodonosor, e esposa de Nabonido, que ficava lá no palácio, ou seja, a mãe de Belsazar. A mãe dele entrou, que é o mais provável, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe, não se perturbe teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou luz nele, e inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos. Os magos aqui eram sábios. Chefe dos sábios, dos magos, dos conselheiros, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Os feiticeiros eram conselheiros do rei. Às vezes eles procuravam adivinhar os sonhos dos reis com encantamentos, com feitiçarias. Eles bebiam, por isso que os encantadores, eles misturavam poções para ficarem loucos, ver alucinações e através dessas alucinações tentarem adivinhar as coisas. E Daniel aqui já estava com aproximadamente 80 anos, irmãos. Era a idade de Daniel nesse período aqui. Já estava com aproximadamente 80 anos. E ele estava sendo, de repente, esquecido pela família da corte. E a mãe de Belsazar diz: há um homem. Belsazar conhecia a história, talvez não se lembrasse de Daniel. Então o que é que acontece? Ele manda chamá-lo. O versículo 12 diz: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Beltesazar, quase parecido com Belsazar, né? Beltesazar. Beltesazar significa basicamente, o Belsazar significa Bel, que era o nome de Marduk, o deus principal da Babilônia, era o sobrenome dele, ele era conhecido também por Bel, e significa Bel proteja o rei. E Beltesazar significa, Beltesazar, que é o nome de Daniel, foi dado a Daniel, significa Senhor do tesouro escondido. Ou seja, ele tinha a revelação dos segredos. Os deuses davam a ele a revelação dos segredos. Chame-se Daniel. Interessante que aqui parece aqueles cartomantes, né? Você já ouviu aquela... Se você tem um problema difícil na sua vida, né? Um caso difícil, um enigma, ele chama os cartomantes, os feiticeiros, para resolver qualquer problema, né? Então era assim que chamavam Daniel. Ele era
ele tinha conhecimento e inteligência, ele tinha o dom de interpretar sonhos, o dom de revelar e declarar enigmas difíceis e soluções de casos difíceis. A Babilônia é considerada o berço do esoterismo, né? O esoterismo, a feitiçaria, tem muita herança aqui da Babilônia, né? Eles procuravam adivinhar as coisas pelas estrelas do céu. Então Daniel foi trazido, né? Versículo 13 diz que ele foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: Tu és aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ele conhecia a história. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia, colar de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Prometeu as honrarias a Daniel. E aí nós temos o quê? A resposta de Daniel, versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. Daniel não estava preocupado com o que ganharia com aquilo. Daniel não pregava visando lucro ou benefício pessoal. Daniel traria a explicação, não pelo dinheiro. Daniel não queria usar o dom que Deus lhe deu como meio de obter lucro pessoal. E ele não mudaria a mensagem, porque o rei prometeu alguma coisa boa a ele. Tem gente, irmão, que em vez de anunciar a palavra de Deus como ela é, tenta agradar o povo para ter benefícios pessoais. Tenta prometer coisas ao povo que Deus não prometeu. Tenta agradar os ouvidos e o coração do povo, porque assim ele manterá o agrado do povo e trará benefícios para si. Daniel era um verdadeiro profeta e não caía nessa armadilha. O importante era ser fiel à mensagem, ser fiel a Deus e ao que Deus falou. Por isso que ele disse: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Eu irei ler e irei fazer o rei saber a interpretação, não por causa do que o rei me ofereceu. Lá no final você vê que o rei, ele cumpre a sua palavra e acaba dando a Daniel, e Daniel não faz questão e aceita o que lhe é dado. Mas aqui ele deixa claro que ele não faria isso por causa do lucro, por causa do benefício próprio, benefício pessoal, mas por causa da verdade que ele deveria dar. E aí ele começa já
as palavras no versículo 18, dizendo o seguinte: Rei, ó Rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, os povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Aqui ele está lembrando, irmãos, a história do que nós vimos domingo passado, quando Nabucodonosor foi comer capim no jardim do palácio real. Deus deu tudo a Nabucodonosor, e quando Nabucodonosor se gloriou, se exaltou, Deus fez ele perder o juízo e comer capim com os animais. E aqui Daniel está lembrando isso ao seu neto, ao neto de Nabucodonosor. Versículo 21 diz assim: foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe comer a erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre eles. Primeiro ele lembra de fato a história, que a família do rei conhecia muito bem. Por isso que na oração de Nabonido, na escritura que foi encontrada, diz assim: não peque eu, Nabonido, rei da Babilônia, contra ti, e a reverência por ti habite também no coração do meu filho. Porque Nabonido, filho de Nabucodonosor, o genro de Nabucodonosor, casado com a filha de Nabucodonosor, conhecia a história do seu sogro. E sabe como Deus humilhou ele. Só que o neto de Nabucodonosor não deu valor a isso. Veja o que ele diz. Daniel continua dizendo, versículo 22: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Ou seja, Belsazar não foi humilde. Belsazar não temia a Deus como seu avô aprendeu a temer depois das dificuldades. Belsazar queria curtir a vida. Irmãos, às vezes acontece isso, né? Os pais são tementes a Deus, mas os filhos e os netos não estão nem aí. Mesmo quando vem o exemplo de vida dos seus pais, dos seus avós, não dão caso deles, não se importam com isto. Esbanjam os seus prazeres da forma que querem, né? E aí o versículo 23 diz que Daniel continua dizendo: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste nele, vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. O neto de Nabucodonosor glorificava aos deuses e profanava as coisas de Deus. Louvava os deuses pagãos, as imagens de escultura, mas não louvava a Deus. E Daniel diz na cara dele que a mão dele estava a vida dele estava nas mãos de Deus.
Daniel já tinha lido a escritura na parede, já tinha interpretado, irmão, já sabia o significado dela. E Daniel foi dizer agora o significado daquilo que estava escrito na parede. Veja o versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escrita. Deus humilhou teu avô. Teu avô aprendeu a honrar a Deus, a temer a Deus. A gente viu isso no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, os domingos passados. O neto de Nabucodonosor não aprendeu a honrar Nabucodonosor como seu avô, e profanou o nome de Deus, e louvou os seus ídolos, os seus deuses, e a mão apareceu na parede. A vida dele estava na mão de Deus. E Daniel diz a ele: você não honrou a ele, você desprezou, você não aprendeu com a humilhação que o seu avô e a casa real babilônica passou. Você não está nem aí. Mas isso tem uma consequência, irmão. Esse desprezo, esse desagrado para com Deus, essa blasfêmia contra o nome de Deus e esse desprezo contra as coisas santas vai ter um preço. Veja o que diz o versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Veja o que estava escrito. Aí vem as palavras aramaicas, né? Que foram transliteradas aqui. Mene, mene, tekel, passim. Mene, mene, tekel, passim. Olha o que estava escrito na parede, irmão. A mão veio e escreveu isso. Mene, mene, tekel, passim. O que significa, irmão? Era isso que o rei queria saber, né? Que isso significa. Os sábios não souberam explicar o que aquela frase dizia. Aí o versículo 26, Daniel dá a interpretação. Esta é a interpretação daquilo. Neme, ou mene, significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Mene vem de mim, às vezes vem de mina. Mina era uma moeda. Era como se fosse contou, contou. Pesou, moeda, moeda, né? Moeda, moeda. Belsazar administrava o reino do seu pai. Exigia-se dele fidelidade na administração. Contou, contou. Aí o tekel, versículo 27. Tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. Contado, contado e pesado. E o Pérez vem de passim, né? Passim é o plural e Pérez é o singular. Dividido o teu reino e dado aos medos e persas. É como se ele dissesse assim, ó: medido, medido, pesado e dividido. E aí o pessoal não entendeu o que significa. Contado, contado, pesado e dividido. Deus contou as atitudes. O contar aqui tem um sentido de examinar, pedir contas, irmão. Pedir contas. Ser pesado na balança e ser dividido, cortado. Haverá o dia do juízo, irmão, que Deus vai pedir contas de nossas vidas, de nossos atos, e nossa vida será pesada na balança. Tomara que tenhamos tempo de consertar a nossa vida. Tomara que tenhamos tempo de ouvir a palavra de Deus e os seus exemplos. Porque aqui aparecem duas coisas, meus irmãos. A primeira, quando vemos que Nabucodonosor, Deus cumpriu o que falou Nabucodonosor. Deus falou Nabucodonosor através de sonho, não foi? Quando foi que se cumpriu o sonho que Deus deu a Nabucodonosor? 12 meses depois, não foi? 12 meses depois, Nabucodonosor estava andando e disse assim: essa é a minha glória, veja o que eu fiz, o que eu construí.
Ele esqueceu de dar glória a Deus por tudo que tinha na sua vida, por todo o reino que Deus tinha entregado em suas mãos. Naquele momento ele ficou louco. 12 meses depois que ele teve o sonho que Deus deu a ele, que ele teve a revelação que Deus deu a ele, 12 meses depois ele foi cumprido. E aqui, irmãos, quanto tempo depois aconteceu o cumprimento dessa palavra escrita ali? Fosse pesado, fosse examinado, fosse julgado numa balança os teus atos, e fosse o reino, teu reino foi dividido, o reino do teu pai já foi dividido. Versículo 29 diz, irmãos: então mandou Belsazzar que vestisse a Daniel de púrpura, para ser o terceiro no seu reino, e pusessem cadeia de ouro, colar de ouro no pescoço dele, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Agora, irmãos, versículo 30 diz o quê? Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite Belsazzar morreu. O dia dele começou com uma festa e terminou com a morte. Às vezes a gente vai para uma festa, não sabe se volta vivo, né? Quando a gente volta vivo, é misericórdia e graça de Deus, irmão. A gente não sabe nem como começa o nosso dia. A gente pode planejá-lo, muito menos como termina e quando termina. A Nabucodonosor, Deus deu tempo e Deus deu arrependimento. A Belsazzar, Deus não deu isso. Às vezes Deus dá arrependimento ao avô, ao pai, mas não dá ao neto. Deus faz misericórdia até 1000 gerações daquele que ama e teme ao Senhor. Mas Deus também promete visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Hoje pode ser o nosso último dia de vida, o meu ou o seu. Nós não sabemos quanto tempo de vida ainda temos. Nós não sabemos quantas pregações nós ouviremos ainda. Eu não sei quantas pregações eu ainda vou fazer na minha vida. Nós não sabemos qual é o nosso último dia de vida. Nós não sabemos qual será a última chance que Deus nos dará para ouvirmos de verdade a sua palavra, não de fingimento, não despreocupado. Essa escritura na parede, esse sonho, esse profeta, as palavras desse Daniel, não me interessa. Preste bem atenção como você ouve a palavra de Deus. Não é palavra de homens. Irmãos, eu tenho a plena consciência de tudo que eu falei até o dia de hoje, nesta congregação. Muitas coisas, não foi por falta de... Muitas coisas aconteceram, não foi por falta de advertência, não foi por falta de conselho, não foi por falta de desejo, de pastoreio, de conselho pastoral. Não foi por falta, não foi por negligência a palavra de Deus, da parte da liderança. Muitos perderam a fé porque deixaram de ouvir como devia. A gente exige fidelidade dos que pregam. Deus exige fidelidade também dos que pregam e dos que ouvem. A nós é dado tempo. A misericórdia de Deus e a bondade nos assiste dia após dia. Ele tolera, Ele suporta os nossos pecados, a nossa negligência, o nosso desprezo à sua palavra, o nosso desprezo aos seus mandamentos, o nosso desprezo ao seu culto.
Deus tolera, é misericordioso e longânimo. A maior prova disso é que ainda estamos de pé. Há muito tempo essa igreja aqui já devia ter fechado as portas. A central já devia, ou o presbitério já devia pegar o prédio e vender, para que fosse utilizado para outra coisa aqui. Culpa do pastor que fechou a igreja. Culpa da igreja que não deu importância à palavra de Deus como deve. Daniel poderia mudar a mensagem para ter benefícios próprios, para agradar o rei e os 1000 governantes que estavam com ele. Estavam todos preocupados e interessados no que estava escrito ali. Ninguém sabia o que estava escrito, só Daniel. Daniel era o intérprete de Deus para aquele povo. Naquela mesma noite, a festa terminou com o velório. Isso me faz lembrar, irmãos, um texto da Escritura, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Salmo 90, abra aí comigo a sua Bíblia. Salmo 90. Acho que é 90 ou é 92, vamos descobrir agora, né? Salmo 90, veja o que ele diz, irmãos. É a oração de Moisés que foi transformada em música. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, versículo 1, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós passamos, irmão, nós morremos. Meu pai morreu, foi um homem temente a Deus. Homens temente a Deus morreram. Os pais do pastor Cefas. O pastor Cefas dava testemunho deles. Depois o pastor Cefas ficou aí os seus filhos, os seus netos, servindo a Deus. Homens temente a Deus. Os presbíteros, a igreja, a geração de seu Flávio, do presbítero Adiel, ficaram aí seus filhos, suas filhas, seus netos. O seu Adiel tem um filho, né? E várias filhas, né? Várias Suzes, né? E tem os seus netos. O filho do presbítero Adiel é pastor Batista. Se os irmãos não sabiam, né? Fiquem sabendo agora. Versículo 3 diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Agora veja o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. A gente chega com 50, depois de 50, depois dos 40, eu estou com 43, eu estou me sentindo cansado. Imagina os 70. Agora veja, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado. Tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor, a reverência que te é devida. Agora veja o versículo 12, irmãos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contado, foste pesado, achado em falta, foi cortado, naquele dia ele mesmo morreu. O que o salmista diz aqui? Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias.
Quantos dias de vida nós temos ainda, nós não sabemos. Ensinar a contar é ensinar é pesar, valorizar, colocar em uma balança, refletir, examinar como é a nossa vida. É uma vida inútil sobre a terra. Porque só teremos coração sábio quando sabemos por que nós vivemos, para que nós vivemos, qual o propósito, o objetivo. Belsazar tinha tudo em suas mãos, administrava a riqueza herdada de Nabucodonosor e do seu pai. Ele tinha muito tempo livre. Ele morreu primeiro do que o seu pai, apenas 2 anos depois do seu avô. Ele era mais jovem do que o seu pai. Ele morreu antes do seu pai, porque Deus o matou. Seu dia começou com festa, terminou com morte. Ele não sabia que era a última festa dele. Era o último momento de alegria mundana, ímpia, carnal que ele teria. O versículo 31 diz: e Dário o medo com cerca de 62 anos, 62 anos, se apoderou do rei. Conta-se a história que Dário conquistou a Babilônia, mais ou menos nesses dias aqui. A história de como Dário chegou na Babilônia, não houve guerra. Ele chegou e encontrou todo mundo numa festa. Todo mundo numa festa, embriagado, e se entregaram. Era muito comum essas festas. Tudo indica que alguém da corte entregou o reino nas mãos de Dário, porque Deus tirou das mãos da Babilônia e entregou a Dário, como havia prometido a Nabucodonosor, nos dias do neto dele, depois que o velho havia morrido. Irmãos, antes de ler, a gente percebe no texto, para a gente concluir, que antes de ler o texto, Daniel repreende o rei por seu orgulho, por sua blasfêmia contra o Senhor, por sua recusa, por se recusar, a sua recusa obstinada, a sua rebeldia em aprender a lição que Deus tinha ensinado a Nabucodonosor. Ao longo do seu ministério, Daniel sempre associou a aplicação experimental à palavra que Deus revelou, e não havia dúvida de que aquilo que estava escrito na parede era a palavra de Deus. Daniel sempre disse o que Deus havia mandado dizer ao povo. Resta saber se nós ouvimos e aprendemos a lição, ou se nós continuamos em desobediência até o dia do julgamento final de Deus sobre nossa vida, né? E o comentário da Bíblia de Genebra nos diz na aplicação o seguinte, irmãos: a cena inicial é uma advertência contra os perigos da embriaguez. Quanto mais o vinho corria, mais eles se entregavam à sensualidade e à irreverência. Todo pecado é, por fim, uma afronta direta contra Deus.
Você não está pecando contra a igreja, você não está pecando contra os seus pais, você não está pecando contra a sociedade simplesmente. Todo pecado é primeiramente uma afronta contra Deus dos céus, que lhe deu a vida. Segundo, a imediata punição de Belsazar é uma lição muito séria. Uma noite que tinha começado com uma festa, terminou em morte. Quando aquela noite começou, muito certamente o rei não tinha ideia de que seria a última noite dele. É um pensamento comum, até mesmo para os crentes, que a morte é algo que pertence ao futuro. A morte é algo que pertence ao futuro, irmão, né? Eu vou morrer daqui a quanto tempo? Eu vou morrer daqui a quanto tempo? Eu vou viver muito ainda, né? Não tem nem 60 anos ainda. A morte é algo lá do futuro que está muito longe de nós. A gente tem a ilusão de pensar assim. Quando eu tiver mais velho, é um pensamento comum até mesmo para os crentes que a morte é algo que pertence ao futuro e que agora ela só alcança outras pessoas, né? A gente ouve pessoas, vendo pessoas morrendo, a gente tem notícia de pessoas sendo assassinadas, de pessoas morrendo em acidente. A gente lamenta, às vezes, conhecido, e a gente acha que nunca pode acontecer conosco, né? Mas vai demorar muito para morrer ainda, né? Amém, que seja, né? Deus deu muito longo de vida, agora a vida útil, né? Isso aí ou era Pink, dizia assim, não adianta, ou Tomás de Aquino, a gente lê muita coisa, acaba misturando tudo, né? Faz tempo que eu li, ele diz assim, não adianta pedir vida longa, não adianta pedir vida longa que também não seja boa, né? Não seja bem utilizada, bem aproveitada, né? Sempre a morte sempre está distante de nós. É sempre os outros que morrem. A gente nunca morre, né? Se morresse não tornava a falar, né? Aqui, né? Bem, irmãos, a Bíblia é explícita ao dizer que a morte vem para todos. Só Deus sabe a data, a hora, o lugar e as circunstâncias de nossa morte. Mas apesar de ignorarmos esses detalhes, ela é um compromisso que não perderemos. Deus marcou o dia, a hora, o local e as circunstâncias de nossa morte. E pode ter certeza, aí não vai faltar esse dia não. Aí faltam os nossos outros compromissos que a gente tem, né? Mas o compromisso com o encontro marcado com a nossa morte, que Deus marcou, a gente não vai perder não. Todos os dias estão contados e determinados por Deus, até o dia de nossa morte. É imperativo, portanto, aproveitar o tempo que Deus nos dá e garantir que estejamos em correta relação com Ele, por intermédio de Jesus Cristo. Como a gente não sabe o dia que vai morrer, irmão, a gente tem que contar os nossos dias para viver de forma sábia, aproveitando cada momento de nossa vida com nossa família, com quem nós amamos, aproveitando cada momento de nossa vida com Deus, numa correta relação com Ele, pois só assim nós teremos segurança, só assim nós teremos esperança e felicidade, não apenas para a presente era, mas para a vida eterna. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de valorizarmos a palavra de Deus. Que Deus não precise escrever na parede de nossa casa, né? Para não sair correndo, né? Que Deus não precise mandar um sonho, né? Que a gente apenas se contente com a palavra de Deus.
com a santa palavra que Deus nos dá. Que Deus nos dê, irmãos, coração sábio, uma vida útil, uma vida boa na presença de Deus, uma vida que agrada a Deus, porque todos os benefícios nós já recebemos de sua boa mão em Cristo Jesus. Amém.